não era diferente. Obrigado, João. Você não sabe como você ajudou fazendo isso. E ela vivia nesse contexto e ela era uma mulher negra. Ela, então, pegava o ônibus frequentemente para poder se locomover para onde ela precisava ir. E nesse ônibus tinha essa separação onde, imagina, onde brancos poderiam sentar, então tinha uma zona de brancos, e onde os negros poderiam sentar. E essa divisão poderia ser mudada pelo motorista de acordo com a necessidade. Então, vamos supor que entrou muitos brancos no ônibus. O motorista podia muito bem falar, olha, agora que aonde vocês podem sentar diminuiu, levanta para dar espaço para os outros. Então, isso era algo comum nos Estados Unidos. Chega um determinado momento onde um motorista pede para a Rosa ela descer do ônibus para ela poder não entrar por trás do ônibus, mas entrar pela frente ou vice-versa. E era um dia de chuva e esse motorista, ao fazer isso, pedir para ela descer porque ela tinha entrado no lugar errado, quando ela vai subir no lugar certo, ele acelera e deixa ela na chuva. Então, a Rosa Parks era alguém que sofria na mão dessas pessoas. Como muitos negros ali na história dos Estados Unidos, eles têm uma história muito triste com essas questões. Sofreram também, né? E aí, ela acaba pegando esse mesmo ônibus com o mesmo motorista e ela sentou na área que ela devia sentar, a área ali reservada para pessoas negras. Mas entra um branco no ônibus e o motorista fala para que ela se levante para dar lugar àquela pessoa que era branca. Só que ela não estava errada, ela estava na área dela. Só que chega um momento ali que a Rosa, ela diz, não mais. Eu não vou fazer mais isso. E aí essa história é bem famosa lá. E ela disse que não iria se levantar. Ela disse não mais. Chega, basta. E com isso, acabou se iniciando um protesto que levou mais de um ano, onde a comunidade negra ali nos Estados Unidos parou de pegar os ônibus em protesto. Não importava se aonde eles precisavam ir era a quilômetros de distância, eles iam a pé para protestar contra esse absurdo que existia naquela época. E a Rosa, ela foi essencial, apesar de que ela fez algo simples, no sentido de ela só permaneceu sentada num ônibus. Mas esse ato era um ato de coragem. Há momentos que você reconhece que está num ponto-chave da vida. E que isso diz respeito a mais do que apenas a você, diz respeito a quem está ao seu redor, a quem veio antes, a quem virá depois. E a Rosa, ela entendeu isso. A Rosa, ela tem uma frase sobre esse momento que ela diz o seguinte: quando aquele motorista branco veio em nossa direção, quando ele balançou suas mãos e nos mandou deixar nossos lugares, eu senti uma determinação cobrir o meu corpo, como uma colcha numa noite de inverno. Rosa foi corajosa, Rosa disse: chega, basta, não mais. E no capítulo 3 de Esther, vemos um homem dizendo não mais. E nós vamos entender o porquê ele chegou nesse ponto. Vamos entender o que envolve viver nesse mundo hostil. Lembra que nós estamos na Pérsia, onde o povo de Deus está exilado e a situação para nós é semelhante. Nós vivemos em exílio. E nós vamos entender quais são as consequências de desafiar esse mundo caído. O povo de Deus deve estar pronto a morrer pela luta eterna, sabendo que triunfaremos no final. Então nós chegamos aqui, e o que aconteceu nesses 2 primeiros capítulos? Nós vimos o rei Assuero, ou Xerxes I,
que é aquele mesmo rei que lutou contra a Grécia, os 300 de Esparta. Vimos que ele foi humilhado pela sua esposa, porque ele mandou algo, né, comandava 127 províncias, mas a sua esposa não conseguiu fazer com que ela obedecesse a ele, foi humilhado, não conseguiu se autocontrolar, teve um ataque de fúria, e ainda acaba nesse meio tempo lutando contra a Grécia e perdendo de uma forma humilhante. Então temos aqui um rei extremamente orgulhoso, que se acha Deus na terra e que cada vez mais está sendo humilhado e mostrando como ele é muito inconsequente e possui muita falta de sabedoria. A história continua e para substituir a rainha que tinha o ofendido, ele vai e sequestra várias meninas, e nós vimos isso no capítulo anterior, e uma delas era Esther, né, e muitas nós vimos que foram sequestradas, mas muitas foram até achando que era um golpe de sorte da vida, né, afinal de contas, estar na casa do rei era algo bom para elas, e vimos que Esther vai. Esther, que era órfã, e era cuidada pelo seu primo, Mardoqueu ou Mordecai. A Bíblia traz esses dois nomes. E nós vemos que Esther nem chamava Esther. Qual que era o nome judaico de Esther? Hadassa. Nós vemos que Esther é um nome persa. Ou seja, ela está já contaminada pela cultura persa. E Mordecai também. Mordecai nem o nome judeu é dito. Só Mordecai, que também tem a ver com divindades babilônicas. Então nós vemos dois personagens, parte do povo de Deus, no meio do exílio, mas que vivem igual ao povo do exílio. Muitas vezes achamos que são heróis, mas parecem mais contaminados com o pecado do que gostaríamos que estivessem. E aí Esther é escolhida, ela sabe, né, jogar esse jogo, e acaba sendo escolhida, ela sabe o que fazer, e o rei se agrada dela, e Esther vira a rainha do mundo pagão, vira a princesa da Pérsia. Mordecai faz um pedido a ela: não diga a sua origem, não diga que você faz parte do povo de Deus. Olha só, enquanto em Daniel nós temos personagens em exílio, pessoas em exílio que não abriam mão de ser povo de Deus, aqui temos pessoas que escondem isso. Mordecai faz esse pedido a ela. E nos últimos versos do capítulo 2, nós vemos que uma conspiração ia acontecer contra Assuero, e Mordecai descobre e salva Assuero, e Assuero não é morto, justamente porque Mordecai ajuda ele. E o que o rei faz em gratidão a Mordecai? Nada. Curiosamente, nada. Sendo que a gratidão para um persa era algo muito valorizado. Mas, curiosamente, Mordecai salva a vida do rei no último capítulo, nos últimos versos do capítulo 2, e não acontece nada com ele. E agora, como que vai se desenrolar a história desses dois personagens que muitas vezes parecem muito conosco? Muitas vezes estamos na Pérsia e estamos parecendo mais persas do que pessoas do povo de Deus. O que eles vão fazer? O que Mordecai vai fazer agora nesse capítulo 3? Nós vemos os versos de 1 e 2, vamos lê-los, do capítulo 3, diz o seguinte: depois desses acontecimentos, o rei Xerxes honrou Amã. Guarde esse nome, Amã, porque agora ele vai ser importante até o final da história. O inimigo do povo de Deus, o inimigo de Israel. Então Xerxes honrou Amã, filho de Amedata, descendente, também guarde aqui, descendente de quem que ele era? Agag, isso vai ser importante já já. Promovendo e dando-lhe uma posição mais elevada do que a de todos os demais nobres. Todos os oficiais do palácio real curvaram-se e prostravam-se diante de Amã, conforme as ordens do rei. Mardoqueu, porém,
não se curvava nem se prostrava diante dele. Então, antes o rei tinha vários conselheiros que o ajudavam, e agora ele concentra o poder quase absoluto em uma pessoa só. E é engraçado, Mordecai havia acabado de ajudar a salvar a vida dele, e do nada outra pessoa é honrada no lugar de Mordecai, e não sabemos nem o que esse Amã fez para merecer isso, só sabemos que foi assim. Mordecai salva a vida do rei, não recebe nada em troca, não recebe nenhum obrigado, nenhum aperto de mão, e do nada Amã, descendente de Agag, estava sendo honrado e virou praticamente um segundo rei. Agora todos tinham que se curvar diante de Amã, e mais uma vez os poderosos desse mundo amam isso. Amam ter esse poder, achar que estão no controle. Então temos aqui um personagem bem parecido com o coração de Assuero. Só que o que é engraçado na descrição desses dois versos é que entre todas as pessoas que estavam se dobrando diante de Amã, uma não se dobrou, uma não se ajoelhou diante de Amã, e foi Mordecai, o nosso personagem que nós estamos vendo aqui, aquele com o qual nós parecemos muitas vezes. Mordecai não se dobra diante de Amã. Então, coisas estranhas estão acontecendo na Pérsia. Em um momento, Mordecai está sendo um bom persa, e no outro se recusa a obedecer à ordem do rei. Temos uma mudança de atitude em Mordecai. Estranho, né? Ele que nem nome judeu tinha, parecia mais um persa do que parte do povo de Deus, e do nada decide mudar essa atitude. Chega um ponto, então, onde a consciência de um homem não permite mais continuar. Mordecai, a consciência dele não se permitia mais viver desse jeito. Isso traz esperança a nós, porque nós somos Mordecais. Muitas vezes contaminados com esse mundo, muitas vezes parecido mais com os persas do que com o povo de Deus. Mas se até Mordecai disse, chega, basta, nós podemos também dizer. Não importa o quão contaminado com o pecado eu ou você estivemos, quão parecido com os persas nós somos, hoje, a qualquer momento, nós temos força em Cristo para não se dobrar, para dizer chega, não mais, eu não quero mais viver parecendo que eu não sou judeu, parecendo que eu não sou cristão. Mordecai não vinha sendo um bom judeu, mas agora ele vai ser. Não mais. Ele disse chega, basta. E essa história nos faz esse mesmo convite. Se nós estamos nesse mundo em exílio, vivendo, parecendo muito mais com os costumes do mundo do que com o povo de Deus, diga, não mais, chega, eu não vou continuar vivendo desta forma. Eu sou parte do povo de Deus e eu não vou me dobrar ao que o mundo me pede. Qual era a motivação agora de Mordecai? O que levou Mordecai ao limite para que ele resistisse? E aqui é muito interessante, porque Deus, nesse livro, ele gosta muito de usar a ironia para transmitir aquilo que ele quer dizer. E aqui já começamos com um pouco de ironia no sentido das coisas que aconteceram para chegar onde estavam. Amã, curiosamente, era descendente de um homem, Agag. Para entendermos a importância sutil disso, nesses dois primeiros versos,
Vamos precisar voltar lá em Êxodo. Não precisa abrir lá, mas em Êxodo 17, Deuteronômio 25, do 17 ao 18. Lá vai nos mostrar que existia uma nação que não gostava de Israel, chamada os Amalequitas. Eles eram tão cruéis que atacaram Israel pelas costas, sem avisar, obviamente sem avisar, né, mas de uma forma mais cruel. E tinha essa rixa entre a nação dos Amalequitas e os israelitas. Teve uma guerra e Deus abençoa aquela que Moisés ficou com a mão para o alto, e onde Deus se revelou como Deus é minha bandeira. Então sempre houve inimizade entre Israel e os Amalequitas. Desde Êxodo, quando o povo estava fugindo não, indo para a terra prometida. E em 1 Samuel 15, nós vemos essa história de novo. Um rei chamado Saul recebeu uma ordem de Deus para ir contra os Amalequitas e matar eles, todos, não deixar ninguém vivo. O que Saul faz? Deixa muitas pessoas vivas, inclusive Agag. Samuel chega lá, se ira contra Saul, Saul perde o seu reino, e Samuel pessoalmente mata Agag. Mas, já que Saul não cumpriu a ordem do Senhor contra os Amalequitas, muitas pessoas ficaram vivas ali. E acabou que desse descendente de Agag surge Amã. Saul, da tribo de Benjamim, teve a chance de cumprir aquilo que Deus o ordenou contra um inimigo antigo de Israel e não o fez. E olha só a ironia do destino, estou usando essa expressão, mas sabemos que não há destino algum, tudo é Deus escrevendo a história. Agora, muito tempo depois, Amã, descendente desse mesmo rei, com todo o poder na mão, para fazer o que quer com o povo de Deus. E o que é mais curioso é que Mordecai também era da mesma tribo de Saul. Saul era benjamita, Mordecai também. Então, lá atrás, um benjamita e um amalequita estavam com a história nas mãos. Aquele que era do povo de Deus não obedeceu, e olha o que gerou lá no futuro. Vemos o descendente dos dois se reencontrando, e numa situação não tão agradável agora, porque Amã tinha todo esse poder. Então, Mordecai sabia disso. Mordecai sabia dessa história. Então chega um ponto que Mordecai ele diz: não, agora também é demais. Agora, daqui eu também tenho uma certa consciência. Eu sei que aqui já passei dos meus limites. Eu não vou me dobrar. E continua no verso 3 e 4. Então os oficiais do palácio real perguntaram a Mardoqueu: por que você desobedece à ordem do rei? Dia após dia eles lhe falavam, mas ele não lhes dava atenção, e dizia que era judeu. Então contaram tudo a Amã para ver o comportamento de Mardoqueu, se o comportamento de Mardoqueu seria tolerado. Então olha só, antes vemos Mardoqueu falando para Esther esconder que ela era do povo de Deus. E agora olha o motivo pelo qual Mardoqueu não se dobra. Ele diz: eu sou judeu. Quando nós olhamos isso para essa novela, que nem eu brinquei no começo, se olha para esse personagem, né, que é Mardoqueu, que realmente existiu, dá vontade de você falar: finalmente Mardoqueu, Mordecai, finalmente, é porque você é judeu, você é parte do povo de Deus, você é parte de algo muito maior, você percebeu, você lembrou.
Você agora não está mais vivendo como persa, você está vivendo como povo de Deus. Finalmente dá vontade de celebrar, comemorar, porque antes Mordecai vivia de uma forma tão estranha. Parecia que nem de Israel ele era. O seu nome não lembra o Senhor, lembra outros deuses. Mas agora ele disse: não mais, chega, basta, agora passou dos limites. Eu sou do povo de Deus. Isso é incrível, isso é maravilhoso, e não tem como não se empolgar com uma história dessa. O senso de identidade e pertencimento ao povo de Deus é algo poderoso. Nos ajuda a andar na direção do não conformismo desse mundo. Então, quando nós vemos essa história, nós temos que nos lembrar, nós também somos povo de Deus. Nós também temos um dono, e não é o rei Assuero, é o rei Jesus. E quando nós lembramos que pertencemos a esse povo, fica mais fácil dizer: não mais, chega, eu não vou ser desse mundo, eu não vou aceitar as coisas que o mundo me fala, eu não vou ceder às pressões, eu não vou ser um persa, porque eu faço parte de um povo marcado por uma cruz. Quando vierem o mundo e tentar fazer você virar um persa, dizendo que aborto é algo bacana, que a homossexualidade é algo aceitável diante de Deus, que a Bíblia tem que ser atualizada, você vai dizer, eu vou dizer, não mais. Eu sou do povo de Deus, e eu não abro mão da minha identidade, eu não vou me dobrar a Amã, eu não vou viver como um persa, eu vou viver como o povo da cruz. Quando andamos sozinhos, a assimilação é bem mais fácil. Lembre-se, você faz parte de um povo e possui identidade de filho de Deus. Só que o não conformismo, irmãos, de Mordecai gera consequências. Para Amã, que tinha um coração orgulhoso, não importava os milhares que se dobraram. Sabe o que tirava o sono de Amã? Era aquele que não tinha se dobrado diante dele. Os poderosos são assim. Tem milhares aos seus pés, mas por causa de não ter não consegue dormir à noite. Amã é igual Assuero, parecem duas crianças brincando de poder, e na verdade não tem poder nenhum. Nós lemos então os versos seguintes, os versos de número 5 ao 15. Quando Amã viu que Mardoqueu não se curvava, nem se prostrava, ficou muito irado. Contudo, sabendo quem era o povo de Mardoqueu, achou que não bastava matá-lo. Em vez disso, Amã procurou uma forma de exterminar todos os judeus, o povo de Mardoqueu, em todo o império de Xerxes. Então, olha a maldade de Amã. Não bastava agora só punir Mardoqueu. Ele queria matar o povo inteiro, em 127 províncias, tamanho de 2 Argentinas, iam ser dizimadas. Porque Amã é orgulhoso e não aceita que alguém não se dobre a ele. Verso 7 em diante. No primeiro mês do 12º ano do reinado do rei Xerxes, no mês de Nissan, lançaram o pur, isso é, a sorte. Então eles lançam algo que tira sorte para decidir. Fizeram isso na presença de Amã, a fim de escolher um dia e um mês para executar o plano. E foi sorteado o 12º mês, o mês de Adar. Lembra dessas sortes que foram tiradas? Então eles decidiram um dia onde iriam exterminar os judeus, ia acontecer esse genocídio. Verso 8. Então Amã disse ao rei Xerxes: existe certo povo disperso e espalhado entre os povos de todas as províncias do teu império.
cujos costumes são diferentes de todos os outros povos, e que não obedecem às leis do rei. Não convém ao rei tolerá-los. Se for do agrado do rei, que se decrete a destruição deles, e eu colocarei 350 toneladas de prata na tesouraria real, à disposição, para que se execute esse trabalho. Em vista disso, o rei tirou o seu anel selo do dedo, deu a Amã, o inimigo dos judeus, filho de Amedata, descendente de Agag, e lhe disse: fique com a prata e faça com o povo o que você achar melhor. Assim, no 13º dia do primeiro mês, os secretários do rei foram convocados. Amã ordenou que escrevessem cartas na língua e na escrita de cada povo aos sátrapas do rei, aos governadores de várias províncias e aos chefes de cada povo. Tudo foi escrito em nome do rei Xerxes e selado com o seu anel. Quando é selado com o anel real, não tem como revogar, não tem como voltar atrás. Verso 13. As cartas foram enviadas por mensageiros a todas as províncias do império, com a ordem de exterminar e aniquilar completamente todos os judeus, jovens e idosos, mulheres e crianças, num único dia, o 13º dia do 12º mês, o mês de Adar, e de saquear os seus bens. Uma cópia do decreto deveria ser publicada como lei em cada província e levada ao conhecimento do povo de cada nação, a fim de que estivessem prontos para aquele dia. Por ordem do rei, os mensageiros saíram às pressas, e o decreto foi publicado na cidadela de Suzã. O rei e Amã, olha como termina, os poderosos, depois de fazer um decreto para matar milhares de pessoas, o rei e Amã sentaram-se para beber, mas a cidade de Suzã estava em confusão. Como se não fosse nada, né? Milhares de vidas, uma canetada, todas elas estavam decretadas à morte, foram sentar para beber. Então nós vemos que Amã é orgulhoso e ele pega também no orgulho de Assuero. Pensa, Assuero já está humilhado. Sua esposa, a Grécia, agora esse povinho quer fazer confusão no reino dele também, mas não vai. Ele não vai deixar o seu orgulho ser abatido mais uma vez. E ele nem questiona, nem pergunta de que povo que era. 2 judeus acabaram de salvar a vida dele, no capítulo 2. No capítulo 3, ele está decretando a morte de todos, sem nem pensar, sem nem analisar. Olha como que esse rei, ele é injusto, ele não tem sabedoria, ele é tolo. Há uma tripla maldade aqui, há o ódio de Amã contra os judeus, como se a vida deles não fosse nada, o mal de Xerxes, que com uma canetada inconsequente autoriza um genocídio, e há o mal de quem vai matar todos esses judeus ainda, porque no dia, todo o povo que quisesse matar os judeus estava liberado. Era temporada de caça ao povo de Deus. Então, às vezes, tinham até persas que eram bons, né, viviam sua vida, trabalhavam, cuidavam da família, mas às vezes até esses estavam já afiando suas facas. Olha só as consequências de não se dobrar a esse mundo. Traz consequências, sim. Eles não se agradam disso. Eles não se conformam com o povo de Deus. Eles querem que nós sejamos igual a eles. E quando nós falamos não, chega, basta, não sejamos ingênuos. Há consequências, sim. E agora? Mordecai foi dar uma de herói e acabou com o povo todo. Custava ter se dobrado, Mordecai. Custava ter dobrado esse joelho. Aí tem uma descrição aqui que eu quero lê-la para você e eu imaginarmos a cena daquilo que o povo judeu viveu ali naquele momento. Então imagino que você faz parte desse povo ali na Pérsia. Então, onde quer que você olhe, pessoas estão te encarando. Seus vizinhos com quem você teve amizade a vida toda param de falar com você. Os valentões que nunca gostaram de você agora zombam e riem sempre que lhe veem.
Você nota pessoas andando ao redor da sua casa e dá para ouvi-las discutindo quem vai ficar com as suas coisas quando você se for. Você observa a forma que homens começam a olhar para suas filhas ou sua esposa e você se dá conta que eles estão apenas esperando o dia chegar em que poderão matar e estuprar todos os que você ama e pilhar tudo aquilo que você passou a sua vida inteira trabalhando. É isso que o povo de Deus estava vivendo nesse dia. Decretados para morrer e perder tudo que tinham. Imagina você andar ali no meio da peste, onde você olhava, na padaria, no açougue, na farmácia, brincadeira à parte, mas você olhava ali, tinha gente te olhando assim, ó. Tá chegando o dia, hein? É você que eu estou esperando. Eu já sei que você é o mais rico entre os judeus aqui. Eu vou atrás de você. E você sabe que está chegando a hora, está contando os dias. Cada dia que passa, está mais perto do seu fim. Imagina que terror. Essas são as consequências de dizer não mais, chega, basta. Será que estamos dispostos a continuar dizendo não mais, chega, basta, eu sou do povo de Deus, mesmo que haja consequências? Ou será que nas primeiras consequências, na primeira rejeição, no primeiro ódio, na primeira zombaria, a gente vai deixar tudo para trás? E onde está Deus nisso tudo? Lembra que Deus não aparece nesse livro, citado nominalmente? Será que Ele não está vendo nada disso acontecer? Estamos caminhando para o fim, mas o que é interessante é que essa briga dessas linhagens entre os amalequitas, entre os israelitas, nos lembram de outra briga, um pouco maior, bem maior. Gênesis 3, 14, 19 vai dizer que a serpente está contra a semente da mulher, e a semente da mulher está contra a serpente. Há uma batalha que acontece desde Gênesis, que é o diabo tentando impedir que os planos de Jesus vir salvar o seu povo se cumpra. Há uma batalha entre duas linhagens muito maior que os amalequitas e os israelitas. Se você parar para pensar, se Amã vencer aqui, ele ia impedir que Jesus nascesse. Porque Deus prometeu que a semente da mulher que iria esmagar a cabeça da serpente viria de Abraão, que passou para Jacó, e depois foi descendente de Judá. E ali estava o restinho do povo que sobrava de Deus. Se Amã conseguisse fazer o que ele queria fazer, ele, mesmo sem saber, ia cumprir os propósitos de Satanás. Porque Satanás quer isso. Ele quer impedir que Jesus viesse para nos salvar. E ele sabia de onde Jesus ia vir. E não é a primeira vez na Bíblia que o diabo tenta fazer isso. Nós vemos em Reis ou Crônicas que Atalia também faz isso, tenta fazer. Em outras situações também. O fato é, se Amã vencesse, a linhagem que traria o Messias estava comprometida. Lembrar disso nos faz lembrar que nossa vida é muito mais do que sobre nós. É acerca de um povo que pertencemos. É acerca de um Salvador que triunfa para salvar este povo. E que nós pertencemos a esse Salvador. Lembrar dessa batalha é lembrar do final dela. Jesus Cristo já venceu. Jesus Cristo já derrotou o diabo por meio da cruz e da sua morte e ressurreição. E nós fazemos parte deste povo, salvo por este Salvador. E quando nós lembramos isso, fica mais fácil agir como povo de Deus. O que estava em jogo em Esther era algo muito maior do que uma briga entre Agag e Saul, do que Amã e Mordecai. Era o diabo impedindo que Jesus viesse. Mas Deus, mesmo parecendo não estar ali, cuida do seu povo. Lembra que Ele tira
as sortes. E as sortes caíram para um dia muito mais adiante. Provérbios 16, 33. Quem pode ler para nós? Provérbios 16, 33. Estamos chegando no fim. Eu vou ler ali para poder registrar na gravação. Está dizendo o seguinte: a sorte é lançada no colo, mas a decisão dela vem do Senhor. Eles lançaram sortes, mas repara que no meio dessas sortes, Deus estava no controle. Era um dia muito para frente. Isso significa o quê? Que algo ainda podia acontecer. Deus ainda vai agir. Decretaram a morte deles, mas ainda não era o fim. Amã e Assuero pode ter decretado o que for. Quem decreta o que vai acontecer no final não é Amã nem Assuero, é Deus. Deus está agindo, mesmo quando parece que a nossa cabeça está a prêmio. O rei e Amã terminam bebendo vinho, como se nem ligassem. E sabe o que é engraçado? Que Assuero fez esse decreto para matar todo o povo de Deus. Injusto. Mas sabe um decreto maior do que o do rei Assuero contra nós, mas é justo? De Deus contra o nosso pecado. Semelhantemente a Assuero, Deus também decretou: quem pecar vai morrer. Só que todos nós temos pecado. Só que diferente do decreto de Assuero, do Assuero é injusto, o de Deus é justo. Ele pode sim, e é justo que Ele nos condene e nos mate pelos nossos pecados. Mas diferente de Assuero, Ele propõe um escape, que é Jesus. Diferente de Assuero, que no seu decreto injusto espalha cartas para todo mundo ver que eles vão morrer, Deus, no seu decreto justo, espalha cartas para mostrar as boas novas que ainda há salvação em Jesus. Você faz parte desse povo. Você faz parte, você pertence a esse Deus que te salvou, que te amou, que é muito melhor do que o rei Assuero, mesmo merecendo te condenar e me condenar, Ele nos amou. A conclusão que nós chegamos disso tudo é que não mais. Mordecai nos deixou orgulhoso agora nesse capítulo 3. Finalmente, Mordecai agiu como povo de Deus, e se ele fez isso, irmãos, há esperança. Faça igual Mordecai. Diga não mais para o pecado, não mais para esse mundo, não mais para Assuero, para Amã, para Pérsia. Diga não mais, chega, basta. Eu sou parte do povo de Deus. Lembre-se disso, você é parte de algo muito maior. Diga não mais por aqueles que já se foram, aqueles que sangraram para que o Evangelho viesse até nós. Diga não mais pelos seus filhos, pelos seus netos, por aqueles que estão por vir, pelo povo de Deus. As suas decisões de se conformar a esse mundo ou não, tem muito mais a ver com um povo e com muito mais pessoas do que só com você ou comigo. Diga não mais pelo rei humilhado que morreu na cruz, não mais pelo rei exaltado que venceu a morte, não mais pelo rei triunfante que voltará em glória e esse mundo verá a verdade, não mais. Mesmo que haja consequências, igual teve com Mardoqueu, mesmo que haja consequências, diga não mais, pois Deus cuida do seu povo, e a vitória é garantida, e a serpente já foi esmagada. Amém? Vamos fechar nossos olhos, orar ao Senhor. Senhor Deus, muito obrigado, porque o Senhor nos ajudou na meditação da Tua Palavra, e nós vimos que no capítulo 3 de Esther, nós temos que dizer não mais. Nós temos que ser parte do Teu povo, e agir como parte do seu povo.
E obrigado a Deus, porque o Senhor é o Rei do universo. E poderia nos matar, nos condenar, nos lançar ao inferno. Mas enviou seu Filho para morrer no nosso lugar. E as cartas que chegaram em nossas casas não foram cartas de destruição, mas cartas de salvação. E o Senhor nos amou, o Senhor nos salvou e nos fez teu povo. Não nos deixe esquecer, ó Pai, que somos parte de um povo, parte de algo muito maior do que nós. E que por mais que o diabo tente nos destruir, nossa vida está segura em tuas mãos e sempre esteve. Mesmo quando o Senhor não parece presente, mesmo quando os homens lançam sortes sobre nossos destinos e nossas cabeças, é do Senhor que vem a decisão final e a última palavra. Louvado seja o teu santo nome. É isso que eu te agradeço, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Estamos divididos em classe, irmãos.